Oi, oitavo, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje nós vamos fazer um resumo da matéria, né? Até porque todos os vídeos, o passo a passo do que vai cair na prova, né? O que vai cair na nossa P1, né? Então, vocês já têm nos vídeos anteriores. A gente vai fazer um resumo agora, tá? Então, vai cair vozes verbais, regência verbal, né? Que está na apostila e no caderno de atividades, tá? As vozes verbais são todas aquelas determinações que nós já vimos: ativa, passiva, reflexiva e recíproca. A passiva, ela tem uma subdivisão, né, entre passiva analítica e passiva sintética, tá bem? A reflexiva, ela tem essa situação em que se refere a ela mesma. E a recíproca é aquela em que duas pessoas vão fazer a mesma oração, a mesma ação, no mesmo tempo, no mesmo momento, e elas vão receber dessa mesma ação igual, certo? Então, vamos lá. Vamos lá ver, então, o que seria isso. Então, no caderno de atividade de vocês, na página 18, tem um resumo bem bacana dessas vozes, né? Então, a voz ativa, ela indica um sujeito agente, porque na voz ativa alguém faz a ação e tem um verbo só. Não se esqueçam nunca que na voz ativa tem uma pessoa fazendo ação e tem um verbo só no conceito da oração em si, tá bom? Muito bem. Por exemplo, o menino leu o livro. Quem leu o livro? O menino, sujeito agente, tá? E olha o verbo ler aqui, um verbo só. Na voz passiva, o que vai acontecer? Vai haver um sujeito paciente em que este verbo ele vai se transformar numa locução verbal, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar a mesma frase. O menino leu o livro. O livro foi lido pelo menino, tá? E toda voz passiva tem um agente da passiva. Não esqueçam disso, tá bom? Então, toda voz ativa eu chamo de sujeito ativo, né? Sujeito agente. E na voz passiva eu chamo de sujeito paciente, com uma voz passiva, né? Que é formada aí por uma locução verbal. É como se a frase ela viesse invertida, né? Quem tem a função de sujeito na oração, ela passa a ser complemento lá atrás e o que estava lá atrás começa a aparecer no início da oração. Ele a fazer a ação, mas é ele mesmo que sofre. Certo? Uma coisa de doido isso, tá bem? Então vai. Na voz ativa, não esqueça que tem um verbo só, e na voz passiva nós temos essa locução verbal, formada pelos verbos auxiliares, né? Ter, haver, ser, estar e os outros verbos, tá bem? Tá certo? Então, você viu dois verbinhos juntos, pode indicar a voz passiva, tá? A voz reflexiva, ela tem essa ideia de que eu mesmo, sujeito, eu faço a ação e eu mesmo recebo dessa ação. Por exemplo, cortou-se, penteou-se, né, alisou-se. Então, todas essas orações, elas estão indicando um sujeito fazendo uma ação e recebendo o efeito dessa ação. Por isso que chama reflexivo. É como se você estivesse se vendo no espelho. Lembra disso? Né? Então, você faz a ação e essa ação ela reflete para você, tá bem? A voz recíproca são duas situações em que eu tenho dois sujeitos. Esses dois sujeitos vão fazer a mesma ação e essa mesma ação ela vai ser feita ao mesmo tempo, de maneira concomitante para esses dois sujeitos. Então, é uma ação que surte efeito para os dois, tá? Então, digamos que eu tenho aqui dois Mickeys, né? Dois Mickeys. Então, muito bem. Então, eu falo assim, eles se abraçaram. Então, o que aconteceu aqui? A ação do Mickey 1 foi abraçar esse e a ação do Mickey 2 foi abraçar esse. Mas eles receberam a mesma ação de serem abraçados ao mesmo tempo, de maneira concomitante. Tá bem? Os Mickeys. Tá certo? Bem? Então, na voz passiva, eu ainda tenho essa subdivisão da analítica e a sintética. A analítica nada mais é do que a voz passiva em si. Toda vez que ela vier, né, com aquela clássica função da locução verbal, eu tenho a voz passiva analítica. E a voz passiva sintética, o que é isso? Sintética significa que ela foi enxugada. Ela recebeu, o verbo mudou
e recebeu um pronome junto com ele. Exemplo, vendeu-se casa, né? Furtou-se laranjas. Sempre que eu dei esse exemplo. Pegou-se a caneta, tá? Então, todas as vezes que eu tenho aluga-se casas, vende-se roupas, todas as vezes que eu tenho esse tipo de frases, eu tenho uma voz passiva sintética, tá bom? O verbo vai estar pronomizado. Junto com o verbo tem aquele tracinho que eu já falei na outra aula, que não é tracinho, ele chama-se índice de pronomização e vai aparecer o C, que é partícula, né? Partícula apassivadora, tá bem? O nome desse C chama-se partícula apassivadora, beleza? Então, com isso, era só pra gente lembrar os tipos de vozes verbais. Ativa faz ação, um verbo só. Passiva, recebe ação, 2 verbos, locução verbal. Reflexiva, um sujeito mesmo faz e recebe ao mesmo tempo. Recíproca, 2 sujeitos fazendo a ação ao mesmo tempo e recebendo. Lembrar do Mickey, tá bem? E a voz passiva, ainda analítica, nada mais é do que a própria voz passiva normal. E a sintética é com o Czinho, que recebe o nome de partícula apassivadora junto com o verbo, tá certo? Então, havendo dúvida, semana que vem nós temos aulas online, a gente pode discorrer sobre isso com tranquilidade, tá bem? O que não pode é ficar em dúvida. Outra matéria também que a gente falou bastante, fez os exercícios nos últimos dias aí, né? É a regência verbal, tá? O que seria uma regência verbal? É aqueles casos em que o verbo, ele tem mais de um significado. Lembram disso? Então, os verbos aspirar, por exemplo, ele também tem o sentido de cheirar, né? Sorver. Não é só o sentido de que eu almejo aquilo para mim, né? Então, as regências verbais, ela vai aparecer para vocês lá no resumo, muito bacana também, na página 8 do caderno de atividades, né? Vai aparecer lá o verbo agradecer, pagar, perdoar, o verbo avisar, comunicar, informar, chegar, ir e vir, esquecer, lembrar, esquecer-se e lembrar-se, que é aquela dupla, né, com índice de pronome ali. Toda vez que eles aparecem assim, você é obrigado a colocar uma preposição, porque senão tá errado, tá? Morar e residir, namorar, namorar eu não namoro com, eu namoro o, ou eu namoro a. Quem namora com tá fazendo coisa errada, porque você pode namorar uma pessoa por vez, né? Quem diz outra coisa é meio estranho, mas enfim, então vamos lá. Obedecer e desobedecer também é um parzinho, né? Que também segue o regulamento. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Sofia quebrou os mickeys. Então, e o verbo preferir? Quando eu prefiro alguma coisa a outra, tá? Isso não significa, por exemplo, que eu vou preferir mais aquilo do que a outra coisa. Porque o verbo preferir, ele já tem na sua essência essa escolha. Então, por exemplo, eu prefiro ler a jogar futebol. Eu prefiro jogar futebol a ler. Então, quer dizer, quando eu falo prefiro jogar futebol, eu já indico a minha escolha ali, tá certo? Então, esses verbos, todos eles já têm o significado, né? Tem vários significados. E lá na página 8, ele vai ter um resumo para você do que a gente já trabalhou. Mais uma vez, caso haja dúvidas, a gente trabalha também nas aulas, tá certo? Então, hoje era só essa lembrança para a gente dar prosseguimento nos conteúdos da prova, tá bem? Então, um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau!